Fala, torcida, seja muito bem-vindo ao nosso canal Na Cara do Gol. No nosso vídeo de hoje vamos trazer um resumão desse final de semana esportivo. Vamos bater aquela resenha esperta para você que gosta de acompanhar notícias do futebol brasileiro. Vamos falar hoje de Série C do Brasileirão. Vamos falar do Campeonato Brasileiro Série B. O campeão Cruzeiro foi surpreendido neste domingo. E temos também muitos jogos que aconteceram pela Série A do Campeonato Brasileiro, resultados surpreendentes e jogo com muita chuva. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Para você que acompanha o nosso canal Na Cara do Gol, roda a vinheta e vem comigo. Galerinha, eu quero começar esse nosso vídeo de hoje pedindo aquele seu like esperto, tá legal? Se você tá passando aí pelo nosso canal pela primeira vez, ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações. Todos os dias estamos postando notícias para você que acompanha o canal Na Cara do Gol, tá legal? Lembrando que você pode também nos seguir lá no Instagram, deixar a sua sugestão, deixar o seu comentário para que possamos melhorar a cada dia o nosso trabalho aqui no seu canal Na Cara do Gol. Dito isso, vamos de notícias. Bom, galera, quem comenta futebol aqui no seu canal Na Cara do Gol é o meu mano Wilson Barbosa. E hoje, Wilson, a gente vai começar falando de Série C do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Mirassol foi campeão da Série C do Brasileirão. Após empatar 100 gols no jogo de ida em Natal, o Leão venceu o ABC por 2-0 na tarde deste sábado, jogando no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, e faturou o título inédito. Os gols da equipe paulista foram marcados por Camilo e Vinícius Mingotti, ainda no primeiro tempo do jogo. O título coroa a campanha que rendeu ao Leão o acesso à Série B de 2023. Além, é claro, de fechar com chave de ouro a sua participação na Série C de 2022. Wilson Barbosa, o Mirassol é campeão da Série C deste ano. Título merecido, Wilson? Seja bem-vindo ao canal Na Cara do Gol. O Mirassol, cara, time paulista, dominou a competição do início ao fim, no oitagonal final, passou pro quadrangular final, né, junto com o Botafogo de São Paulo, com o Vitória, com o ABC e também com o Botafogo de São Paulo, né, que foram os quatro que subiram, e merecidamente ganhou no segundo jogo. O primeiro jogo foi 0-0 e merecidamente no segundo jogo ganhou por 2-0. Camilo, um dos destaques da competição, é o Camilo, cabeleira mesmo, aquele que jogou Botafogo, né, que passou por vários clubes do futebol brasileiro, foi lá e também fez parte da conquista, da campanha do Mirassol, Rafael, colocando o Mirassol na Série B do campeonato do ano que vem. E o ABC, cara, o ABC mesmo perdendo, eu tava até comentando hoje com um amigo meu, tava até falando, cara, eu nunca vi um time comemorar tanto um vice-campeonato, que foi o ABC de Natal. O ABC também fez bela campanha, deu umas tropeçadazinhas, mas conseguiu se recuperar e mereceu também para a final. O título, lógico que queria, mas era o de menos, né? O importante era subir, e subiu, garantiu também o seu acesso, o ABC. E o Mirassol está de parabéns, Rafael, pelo elenco que teve nessa competição, pelo o ótimo treinador, conseguiu treinar muito bem aquela equipe e está aí campeão da Série C. Agora 2023 vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro de 2023, Rafael. Muito bem, parabéns ao Mirassol pelo título da competição de acesso à Série B. No próximo ano terá então a equipe do Mirassol como o grande campeão da Série C
de 2022. Mudando de assunto, vamos falar agora de Série B do Brasileirão. Tivemos grandes jogos acontecendo neste sábado, tivemos um jogo isolado da Série B neste domingo e vamos trazer agora um resumão para você que acompanha o nosso canal. E a gente começa falando de um duelo na luta contra o rebaixamento. Chapecoense e Operário empataram em 1-1 na tarde deste sábado na Arena Condá, em Chapecó. O duelo foi válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Perotti abriu o placar para o Verdão e Ricardinho deixou tudo igual. Wilson Barbosa, diante do que as duas equipes têm apresentado na Série B do Brasileirão de 2022. Esse resultado de 1-1 ocorrido no jogo deste sábado na Arena Condá foi um resultado justo, Wilson? Rafael, vou te confessar, cara, que eu esperava uma vitória da Chapecoense. Eu esperava um melhor resultado, eu esperava mais do time da Chapecoense. O Operário soube marcar muito bem as linhas da Chape. A Chape não foi muito ofensiva, não teve assim várias chances de fazer o segundo gol, porque o Operário marcou bem, mas foi abaixo. A Chapecoense jogou abaixo. Não sei se o desespero bateu para não cair na zona, né, na zona no Z4, mas o jogo em si, a Chapecoense jogou melhor. O Operário, na verdade, foi só de se defender, achou o seu gol, né? Conseguiu fazer um gol. E a Chapecoense, Rafael, era para ter ganho o jogo. Até mereceu o resultado da vitória, mas tropeçou, amiga. A Chapecoense tropeçou em casa. Dava para ter ganho o jogo. O Operário é uma equipe muito limitada. E a Chapecoense não soube aproveitar também as poucas chances que teve. Fez o gol ali com o Perotti, mas o Operário empatou e a Chape teve mais duas chances ali, não muito claras também de gol. Foi um jogo mais bicado mesmo, das duas equipes. Placar final 1-1, mas a Chape, mesmo com o Operário se defendendo do jeito que se defendeu, a Chape mereceu a vitória sim, Rafael. Ainda pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama venceu o Novo Horizontino no Caldeirão de São Januário e não deu chances para os concorrentes diminuírem a vantagem vascaína dentro da zona de acesso da Série B. O time da casa contou com gols de Figueiredo, Marlon Gomes e Léo Matos para construir uma vitória com autoridade e manteve o lado visitante em uma proximidade perigosa da zona de rebaixamento. Wilson Barbosa, jogando em seus domínios no estádio São Januário, o Vasco da Gama joga uma outra competição? Que vitória boa do Vasco da Gama, do meu Vasco, né? Enfim, dá uma relaxada a mais, ganha um pouquinho de gordura do quinto colocado ali, né? Que no caso é o Sport agora. Abriu 3 pontos de vantagem, que na verdade são 6, né? Que se o Vasco... o próximo jogo agora é o jogo de 6 pontos. Sport e Vasco na Ilha do Retiro. Então o Vasco tem que jogar mais fora de casa. Em casa faz muito bem o dever de casa. Goleou o Novo Horizontino, né? Agora eu te pergunto, Rafael, 3-0 para você é goleada? Então, o Vasco ganhou, o Figueiredo fez uma pintura, um golaço ali do lado esquerdo, chute cruzado, um belo gol. Marlon Gomes fez o segundo gol para o Vasco e no final do jogo o Vasco ainda fez o seu terceiro gol e saiu, praticamente dominou o jogo. O Novo Horizontino não teve grandes chances de gols, o Vasco dominou tanto no primeiro como no segundo tempo. Vitória merecida do Cruz Maltino e dá uma aliviada, vamos dizer assim, no G4, né, na 4ª posição. E agora, amigo, próximo jogo é fora, é contra o Sport, é confronto direto. O time tem que ganhar, tem que demonstrar mais futebol. Não, ganhar é progresso, é do futebol, mas tem que jogar mais bola.
ganhou do Operário o seu jogo fora de casa, mas não mereceu a vitória, né? E o Vasco tem que jogar mais, fora de casa não vem jogando bem, e se demonstrar mais futebol, se for para merecer subir para a Série A do Brasileiro, tem que jogar mais bola, Rafael, que o Sport, amigo, tá vivíssimo da Silva e pode diminuir para 0 ponto. O Sport ainda fica em quinto colocado por causa do número de vitórias do Vasco, né? Mesmo o Sport ganhando do Vasco, o Vasco ainda fica em quarto colocado. Então, a vitória, o jogo é muito importante para ambas as equipes, mas eu acho que o Vasco já está mais preparado para esse jogo no Recife. E olha só, vamos falar aqui de um grande jogo que aconteceu também neste sábado pela Série B do Brasileirão. O CRB venceu o confronto direto com o Tombense e selou a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. O time alagoano venceu de virada por 2-1 no estádio Soares de Azevedo e tirou a invencibilidade de 16 jogos do Alvirrubro. Todos os gols saíram no segundo tempo. Ciel, em cobrança de pênalti, abriu o placar aos 12 minutos, mas Wellington Carvalho e Juninho selaram a vitória da equipe do CRB, que ao final saiu vitoriosa pelo placar de 2-1. Essa vitória garante o Galo na segunda divisão do Brasileirão para o ano de 2023. Wilson Barbosa, o CRB surpreendeu ao vencer o Tombense fora de casa, ou você já esperava essa vitória dos regatianos? Cara, Rafael, foi uma surpresa, viu? A vitória do CRB sobre o Tombense. O Tombense ainda não havia perdido em casa, né? Tombense do atacante lá, Ciel, veterano Ciel, 40 anos. E te confesso, foi um jogão de bola, foi mais pro final do jogo, vamos dizer assim. CRB teve pênalti anulado, teve mão dentro da área a favor do Tombense, o juiz não deu pênalti no final do jogo. Foi um jogo louco, vamos dizer assim, um jogo louco, Rafael. Que o CRB conseguiu a vitória por 2-1. Diogo Silva pegou pênalti também. E o Tombense, cara, foi uma derrota amarga, vamos dizer assim, amarga pro Tombense, que ainda não havia perdido em seus domínios, perdeu. O CRB saiu na frente, o Tombense empatou com o Ciel e o CRB virou o jogo. E assim, no final do jogo, o jogo teve mais emoção, Rafael. Teve chances perdidas pelo Tombense. O Ciel perdeu 2 gols cara a cara com o Diogo Silva. O Diogo Silva fechou o gol também, pegou muito bem. E o CRB até que mereceu a vitória. Fez o seu segundo gol, se defendeu tanto que pôde. O Tombense não teve força para marcar o gol do empate e acabou perdendo, lamentando a derrota desse jogo. Rafael, cara, pense num goleiro chato aquele do Brusque, velho. O jogo 0-0, sabe, ele todo tempo parando o jogo, fazendo defesa, caía no chão, passava minutos, passava segundos no chão. Cara, pelo amor de Deus, vamos parar, gente, com essa moda feia do futebol brasileiro, os goleiros principalmente, de ficar ali parando o jogo, porque o goleiro é o único jogador dos 22 que pode ser atendido dentro do campo. Vamos parar com isso. Tem que parar no futebol brasileiro. O Bahia fez 1-0, depois que o Bahia fez 1-0 com o Vitor Jacaré, cadê que ele fez mais cedo? Fez não, sabe? Então isso tem que parar. O Bahia ganhou o jogo, mereceu. O Brusque é um dos sérios candidatos a cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Não reage, o time não reage, não joga bem, mas não tem sorte. E o Bahia mereceu o resultado, podia ter feito até 2, 3 gols, mas o resultado de 1-0 deu a vitória ao Esquadrão e está de bom tamanho e continua aí, está em terceiro colocado na Série B do Brasileirão. Bom, e ainda falando de Série B do Campeonato Brasileiro, em um jogo truncado, com 10 cartões amarelos, um golaço de Alisson caminhava para definir a vitória da Ponte Preta sobre o Vila Nova na noite deste sábado, no estádio Moisés Lucarelli.
pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas Neto Pessoa igualou aos 47 minutos do segundo tempo e manteve a série invicta do Tigre, agora com 4 vitórias e 2 empates. Já a Macaca de Campinas chegou ao terceiro jogo seguido sem ganhar. Sonolento, assim se resume o jogo em Campinas entre Ponte Preta e Vila Nova, Wilson? Realmente, Rafael, foi um jogo fraco, um jogo sem muitas emoções, vamos dizer assim, né, em Campinas. A Ponte Preta até saiu na frente, dominou praticamente ali o jogo, vamos dizer assim, dominou o jogo, né, primeiro tempo, aquele toque de bola, os dois times não agredindo muito. A Ponte Preta não cai, nem o Vila Nova também, não estão mais ameaçados, né, como estão. E foi um jogo meia boca, vamos dizer assim, um jogo meia boca, em que a Ponte Preta fez 1-0, o Vila Nova empatou o jogo no final, o resultado não tanto fazia ser empate, lógico que os times querem a vitória, mas o empate, o resultado de 1-1, Rafael, pelo jogo que foi, ficou em bom tamanho. A Ponte Preta não demonstra mais assim que quer jogar a série B desse ano. Já está tendo planos para o ano que vem. Do mesmo jeito o Vila Nova, Rafael, eu lhe juro, no começo do campeonato eu achava que o Vila Nova ia cair pela campanha que vinha fazendo, pelos jogos que vinha jogando. O time não tinha força, não tinha reação e de repente, amigo, virou o segundo turno, o Vila Nova acordou, começou a ganhar jogos, empatar jogos difíceis também e deu outra cara ao time e tá aí, não cai, nem sobe e o resultado de 1-1 ficou de bom tamanho. Agora, né, Rafael, falando aí do jogo Grêmio, Londrina e Grêmio, o jogo foi no Paraná, né? Cara, o Londrina perdeu a chance de brigar pelo acesso. Eu já digo isso. O Londrina saiu atrás, o Grêmio fez 1-0 com o Diego Souza, né? Diego Souza feitou de gol como fez 1-0 pro Grêmio e o Londrina ainda conseguiu no finalzinho do jogo com um gol de pênalti. O cara chutou a bola bateu no braço do Kahneman, pênalti pro Londrina. O Londrina empatou o jogo no final e perdeu a chance de subir. Eu acho que o Londrina sai mais daquela briga ali, sabe, Rafael? Daqueles 7, 8 times que brigava pela a quarta vaga no G4 na subida para a Série A. O Londrina perdeu, acho que não tem mais chance de chegar, né? Sport, Sampaio Corrêa e Ituano ainda brigam sim, junto com o Vasco para subir. O Vasco é o quarto colocado, o Sport é o quinto, o Ituano está chegando ali também, junto com o Sampaio Corrêa, e o Londrina perdeu a oportunidade de também brigar para jogar a Série A do ano que vem, com esse empate contra o Grêmio em seus domínios. Bom, e pela Série B do Brasileirão nós tivemos um grande jogo na tarde deste domingo, é isso mesmo, na Ilha do Retiro, fervilhando. O Sport segue vivo na luta pelo acesso, contando com uma Ilha do Retiro lotada e pulsante. Os rubro-negros fizeram uma grande exibição e venceram o já campeão Cruzeiro, que entrou em campo com uma equipe bastante modificada. Placar final: 3-1 para o Leão da Ilha. Essa foi apenas a quarta derrota da Raposa na competição e o primeiro jogo em que o time mineiro sofreu 3 gols no Brasileirão Série B. Wilson Barbosa, a pergunta é: o Leão da Ilha terá confronto direto com o Vasco da Gama, isso já na próxima rodada. O rubro-negro de Recife pode ainda sonhar com acesso à Série A do ano que vem? Rafael, cara, é o jogo da vida do Sport agora, nessa próxima rodada, contra o Vasco da Gama. Vai ser um jogo muito disputado.
O Sport joga em casa, tem o apoio do seu torcedor. O time do Vasco vem de uma vitória em casa também. Vem em ascensão, o time vem de 2 vitórias seguidas, o Vasco da Gama. É um jogo difícil. O Sport sobrou contra o Cruzeiro. O Wagner Love fazendo gol aí direto, cara. Cara, é bom ver o Wagner Love fazer gol, ver o Wagner Love jogar bem. O torcedor do Esporte Clube Recife é louco, tá apaixonado por ele e ganhou do Cruzeiro 3-1, resultado, placar final. O Cruzeiro já campeão, já tem o acesso garantido. O segundo colocado não chega mais de jeito nenhum, que é o Grêmio. E o Cruzeiro sobra e o Sport tem chance sim. A esperança é grande pro Leão da Ilha, Rafael, subir. Só que vai enfrentar um Vasco da Gama que vem de 2 vitórias seguidas, fora de casa e em casa agora no seu último jogo. É o jogo mais difícil pro Esporte Clube Recife. É o jogo da vida do esporte, vamos dizer assim, esse próximo jogo contra o Vasco, viu, Rafael? Meu irmão, fazer essa pergunta para um vascaíno, exatamente o Vasco, que é o 4º colocado na Série B, é um pouco complicado, né? Mas com esse jogo do Sport com a equipe do Cruzeiro, que foi realizado na tarde deste domingo, os resultados da Série B ficaram da seguinte forma. Confira. A 34ª rodada do Brasileirão Série B teve na última sexta-feira vitória do Criciúma sobre o Náutico pelo placar de 2-1. O CSA recebeu no estádio Rei Pelé, em Maceió, o Sampaio Correia e o placar foi 0-0. Neste sábado, a Chapecoense só empatou com o Operário em 1-1. A equipe do Bahia recebeu na Arena Fonte Nova o Brusque e venceu pelo placar de 1-0. O Londrina empatou em casa com a equipe do Grêmio, o jogo que aconteceu no Estádio do Café, e o placar final foi 1-1. O Ituano recebeu no Estádio Novelli Júnior a equipe do Guarani. No Clássico Paulista, se deu melhor a equipe do Ituano, que venceu pelo placar de 2-1. O Vasco da Gama recebeu no estádio de São Januário a equipe do Novo Horizontino e o placar foi 3-0 para os Cruz Maltinos. A equipe do Tombense recebeu em casa, no estádio Soares de Azevedo, a equipe do CRB e os visitantes venceram pelo placar de 2-1. Já no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta só empatou em 1-1 com a equipe do Vila Nova. E fechando a rodada, na Ilha do Retiro, o Sport venceu a equipe do Cruzeiro pelo placar de 3-1. Bom, e com esses resultados da 34ª rodada da Série B do Brasileirão, a classificação ficou da seguinte forma. Confira. O Cruzeiro já é o grande campeão da Série B 2022. 72 pontos, 34 jogos, 21 vitórias, 9 empates, 4 derrotas, com 50 gols marcados a favor e 21 gols sofridos. A Raposa tem 29 gols de saldo e um aproveitamento de 70%. O segundo colocado é a equipe do Grêmio com 57 pontos, também com 34 jogos. O Bahia aparece na terceira colocação com 56 pontos. Em seguida vem a equipe do Vasco da Gama com 55 pontos. Após vencer a equipe do Cruzeiro, o Sport agora aparece na quinta colocação com 52 pontos. O Ituano é o sexto colocado com 51 pontos, seguido do Sampaio Correia na sétima colocação com 49 pontos, mesmo número de pontos que a equipe do Criciúma, que aparece na oitava colocação. O Londrina perdeu mais uma posição e agora aparece na nona colocação. O CRB, que venceu o Tombense fora de casa, agora aparece na 10ª colocação com 46 pontos ganhos. Virando a página da Série B do Brasileirão, 11º colocado a equipe da Ponte Preta com 44 pontos. 12º a equipe do Tombense com 43 pontos. Em seguida, na 13ª colocação, vem a equipe do Vila Nova com 42 pontos. O Guarani é só o 14º com 41 pontos. A Chapecoense aparece na 15ª colocação com 39 pontos. E o Novo Horizontino é o primeiro fora da zona de rebaixamento, 16º colocado com apenas 37 pontos. A zona de rebaixamento da Série B tem o CSA na 17ª colocação com 36 pontos, o Operário é o 18º com 33 pontos, o Brusque é o vice-lanterna, 19º colocado com apenas 31 pontos, e o Lanterna é a equipe do Náutico com apenas 30 pontos na competição.
Bom, e essa é a situação da Série B do Campeonato Brasileiro, que tem apenas mais 4 rodadas a serem disputadas. Girando a chave, vamos falar agora de Série A do Brasileirão. Bom, e a Série A do Campeonato Brasileiro teve apenas 2 jogos neste sábado e a superioridade técnica fez a diferença na Arena Pantanal. O Flamengo venceu por 2-1 a equipe do Cuiabá sem sustos, mesmo com a equipe totalmente modificada. Matheus França e Marinho marcaram os gols da equipe do Flamengo, enquanto o atleta Rafael Gava descontou para a equipe da casa já no final do jogo. Matheus França, aliás, foi quem melhor aproveitou a oportunidade em Cuiabá e ajudou o Flamengo a ir mais para frente na classificação do Brasileirão. Bom resultado para os rubro-negros, que começam a decidir a Copa do Brasil com o Corinthians já na próxima quarta-feira em São Paulo. Já para o time da casa, a situação não é confortável na classificação do Brasileirão. Wilson Barbosa, mesmo com a cabeça na decisão da Copa do Brasil, o Flamengo fez um bom jogo diante do Cuiabá, não é isso? Rafael, o Flamengo, mesmo jogando com os reservas, foi superior do que o Cuiabá. O Cuiabá com medo, né, cara, de cair para a Série C, vem jogando bem mais assim, nervoso para fazer o gol, ansioso para fazer logo o gol e acaba perdendo a chance de fazer o gol. O Flamengo soube aproveitar muito bem ali o seu ataque, né, jogando ofensivamente, jogando para frente como é para ser. O futebol é jogado para frente, não se defendendo, não fazendo um gol e se defendendo, tem que fazer um gol e correr atrás de mais gols. Isso acontece com o Flamengo e o time venceu 2-1 merecidamente. Marinho fez um de pênalti e o Cuiabá no finalzinho descontou. O jogo estava 2-0 pro Flamengo, no finalzinho o Rafael Gava fez o gol ali pro Cuiabá, mas já era tarde. O Flamengo já tinha dominado a partida, mesmo jogando com os reservas, já que tem a final, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, né? Poupou os titulares, mas mesmo jogando com o time reserva, foi superior o jogo todo. Bom, e o Corinthians, que fará a decisão da Copa do Brasil com o Flamengo, cumpriu a sua missão neste sábado. Mesmo com apenas 4 titulares em campo na equipe que iniciou o jogo, sendo Fagner, Balbuena, Fausto e Roger Guedes, o Timão venceu o Atlético Paranaense pelo placar de 2-1 em jogo que aconteceu na Neoquímica Arena. Bom resultado e boa atuação na última partida antes do primeiro duelo contra o Flamengo pela decisão da Copa do Brasil. Wilson Barbosa, como é que você avalia essa apresentação do Corinthians? Rafael, cara, o Corinthians, viu, a cada jogo que passa, a cada jogo seu me surpreende mais positivamente, viu, Rafael? O Corinthians vem jogando bem, cara. Eu achava até que o Flamengo seria favoritíssimo ao título da Copa do Brasil, só que não é assim não, viu, amigo? Não é assim que funcionam as coisas. O time do Corinthians tem jogado muito bem seus últimos 8 jogos aí seguidos. O Corinthians vem jogando bem, vem jogando para ganhar o jogo, ganha seus jogos. E sábado a vítima foi o Atlético Paranaense, jogou muito bem em sua arena, fez logo 2-0, amigo, e sustentou o resultado. No finalzinho o Atlético Paranaense conseguiu diminuir, mas já era tarde, teve uma pressãozinha ainda no final do jogo. Cara, que goleirão bom, hein? Carlos Miguel, cara, 2,4 metros de altura, moleque ainda, um menino ainda, acho que não tem nem 20 anos ainda, muito bom goleiro, viu? Do Corinthians, o goleiro reserva aí, Carlos Miguel, fechou, amigo. O Carlos Miguel fez 3 defesas difíceis, Rafael, de gol, que eu contava com gol mesmo, e ele conseguiu pegar. Então o Corinthians está de parabéns pela vitória e está preparado, viu, Rafael? O Timão está preparado para enfrentar o Flamengo nessa Copa do Brasil, viu, amigo? Bom, e a rodada de número 31 do Campeonato Brasileiro teve continuidade neste domingo. Em um jogo eletrizante e com 6 gols, 4 deles só no primeiro tempo, o Internacional levou a melhor e venceu o Goiás pelo placar de 4-2. Jogando pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro,
na Arena Beira-Rio. Maurício, Alan Patrick 2 vezes e Carlos de Pena fizeram os gols colorados. Pedro Raul marcou 2 vezes para o Verdão, ressaltando inclusive que Pedro Raul voltou a se igualar com Germancano na artilharia do Brasileirão. Mas os 2 gols de Pedro Raul não foram suficientes para evitar a derrota da equipe do Goiás no Beira-Rio. Inclusive, o jejum goiano agora já é de 6 partidas. Wilson Barbosa, 6 jogos sem vencer. O esmeraldino deve se preocupar com a situação de momento? Como é bom assistir jogo assim, emocionante, com muitos gols não só de uma equipe, de ambas as equipes, que foi esse jogo pela manhã, neste domingo pela manhã, entre Internacional e Goiás. Cara, jogão, o Internacional saiu na frente, o Goiás empatou, o Inter virou, o Goiás empatou de novo, 3-2 pro Inter, no final 4-2 pro Inter. Belo jogo de futebol no campo do Inter, né, Rafael? Em Porto Alegre. Jogaço mesmo assim, de nível de Série A, de campeonato inglês, vamos dizer assim. Uma partida extremamente boa da gente assistir. Tive a felicidade de assistir esse jogo completo, muito bom. Os 2 times atacando a todo momento. Não tomando conhecimento nenhum nem do outro, os times procurando jogar bola, procurando fazer gols, não ficar bicando ali o jogo, querendo faltinha aqui e ali. A arbitragem do futebol brasileiro faz agradecer. Boa arbitragem de novo da Edna Batista, Rafael, é uma das melhores árbitras do futebol mundial, né? E o jogo em si foi bom demais, até a arbitragem gostou do jogo, Rafael. O Botafogo conquistou neste domingo um resultado muito importante na briga para ir à Libertadores de 2023. Em um dia de muita chuva e gramado pesado no Morumbi, o Glorioso conseguiu segurar o São Paulo e vencer por 1-0. Tiquinho Soares, aos 44 minutos do segundo tempo, marcou o único gol da partida após o árbitro Jean-Pierre Gonçalves Lima consultar o monitor para marcar um pênalti de Léo em Tietê. Wilson, qual a sua avaliação deste jogo, mesmo com as condições do gramado que não eram favoráveis para a prática do bom futebol? Rafael, cara, esse jogo entre São Paulo e Botafogo no Morumbi, na verdade a água atrapalhou, né? Atrapalhou o espetáculo, a bola não rolou direito, muita poça de água no gramado. O São Paulo tentava atacar ali pelo lado esquerdo com o Wellington e o Patrick ali, mas as poças d'água, a bola não rolava, cara, não rolava. E o Botafogo, por outro lado, do seu lado esquerdo também, tentando ali com o Marçal, com o Júnior Santos, e tentando atacar, mas não foi um jogo muito bom. No final do jogo, o Botafogo fez 1-0, venceu o jogo. Tiquinho Soares, mais um gol dele, né, cara, de pênalti dessa vez. O árbitro chamou, o VAR chamou, né, para uma ocasião de pênalti. Foi pênalti, gol do Botafogo. O Botafogo venceu em pleno Morumbi. São Paulo era favoritíssimo a ganhar, só que o Botafogo também quer essa vaga, né, para Libertadores no ano que vem. E o Botafogo teve mais sorte, conseguiu vencer o duelo, e o resultado também não foi muito bom para Fortaleza, né, Rafael? Bom, e continuando falando de 31ª rodada do Brasileirão Série A, o Fortaleza levou a melhor diante de sua torcida e fez a festa na Arena Castelão. O Leão venceu o Avaí pelo placar de 2-0, com gols de Thiago Galhardo e Hércules, todos na segunda etapa. E o detalhe é que o Fortaleza mantém uma sequência sem derrotas. Por outro lado, a equipe do Avaí soma a 4ª derrota seguida. Wilson Barbosa, a pergunta é: manter Juan Pablo Vojvoda no comando técnico do Leão foi o grande trunfo do Fortaleza? Rafael, agora vamos falar dele, a sensação do segundo turno do Campeonato Brasileiro. De quem estamos falando? De quem? Do Fortaleza, o Leão do PC. Cara, é bom demais ver o Fortaleza jogar
jogar daquele jeito, mesmo com o Avaí amarrado, o Avaí querendo um empate, cara, um time que precisa sair da zona do rebaixamento, jogando pelo empate, jogando para não sofrer gol, jogando com 5 defensores, pelo amor de Deus. Lisca, bota esse time pra frente, homem, sai dessa zona de rebaixamento, tenta criar alguma coisa, se bem que o Avaí é muito limitado, né? O Fortaleza venceu em seus domínios merecidamente, 2-0. Hércules fez o último gol aí, entrou no segundo tempo, fez o último gol. Thiago Galhardo fez o primeiro gol. Os gols foram no segundo tempo porque o primeiro tempo o Avaí estava muito recuado, as linhas do Avaí estavam muito baixas, Rafael. O Leão não conseguia penetrar na defesa do Avaí. Quando chegava até o gol, o Vladimir pegava. Fortaleza teve ansioso no primeiro tempo para fazer 1-0, não fez. No segundo tempo, com tranquilidade, jogada individual do Otero. O Otero toca no Thiago Galhardo bate num cantinho cruzado do goleiro Vladimir, 1-0. Aí pronto, amigo, acabou o jogo. O Leão já foi para frente para tentar fazer mais gols. Eu achei até que o Avaí agora vai querer ir para frente para tentar empatar o jogo, né? Já que está na zona do rebaixamento. Não, ficou na mesma retranca, mas mesmo assim, mesmo na retranca, o Leão foi lá, fez 2-0 com o Hércules. Vitória merecida mesmo do Leão. Tá aí, luta por uma vaga na Libertadores, quer porque quer e vai conquistar, viu? Vai conquistar essa vaga na Libertadores, sim. Se tiver o eventual G8, amigo, o Fortaleza é um dos candidatíssimos aí a Libertadores no ano que vem. O Avaí, coitado, já caiu. Pra mim, já caiu. Vamos falar agora do outro cearense que também esteve em campo neste domingo, e não foi por falta de oportunidade que Atlético Mineiro e Ceará empataram sem gols na noite deste domingo no Mineirão. Os dois times tiveram grandes chances ao longo da partida, que valeu pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, mas os dois abusaram do direito de perder gols. No fim, o 0-0 amargo atrapalhou os planos das duas equipes. O Galo, que vinha de 2 vitórias seguidas, perdeu mais uma chance de embalar e entrar no G6 da competição. Acabou sendo vaiado pela própria torcida dentro de casa. Já o Vovô, que buscava respirar na competição na luta contra o rebaixamento, caiu uma posição na tabela e vai para um jogo decisivo diante do Cuiabá na próxima rodada, jogo que acontece no próximo domingo. Wilson Barbosa, mesmo jogando fora de casa, diante da massa atleticana e diante de um dos times que é considerado como um dos melhores elencos do futebol sul-americano, o Vovô se comportou bem diante do Galo? Rafael, cara, o resultado de 0-0, jogando fora de casa, não foi ruim não, amigo. Pro Ceará não, foi bom, viu? Foi de razoável para bom. Pelo menos não perdeu, né? Perdeu uma posição, já que o Curitiba ganhou seu jogo. Mas eu vou dizer uma coisa, desses 6 que lutam para não cair, para mim 3 já caíram, Rafael. O Avaí, o Cuiabá e o Avaí, o Atlético Goianiense e o Juventude. Esses 3 para mim já caíram pelo futebol que vem jogando, né? Esses 3. Agora, Cuiabá, Ceará e Curitiba, amigo, não jogam futebol para cair. Desses 3, Rafael, o que joga o pior futebol hoje é o Ceará, cara, infelizmente. Né? Não tem time para cair. Eu estava desfalcado dos seus 2 principais jogadores da temporada, né? No caso o Vina e o Steve Mendonça, mas foi bom, segurou o resultado, 0-0, teve chance de sair do Mineirão com a vitória, cara, mas não conseguiu. Mas vida que segue, pelo menos empatou, né? O segundo empate consecutivo. E próximo jogo, amigo, vai ferver, viu? Vai ferver. O Cuiabá quer sair da zona. Se o Cuiabá sair, coloca o Ceará na zona, amigo. E vai ser disputado esse jogo. Mas o resultado do jogo contra o Atlético Mineiro foi bom pro Vovô. Não foi ruim não foi resultado não, viu? Outro jogo emocionante que aconteceu pela Série A neste domingo foi entre Coritiba e Bragantino.
E mesmo com 1 a menos, desde os primeiros minutos, o Coritiba venceu o Bragantino por 2-1 na noite deste domingo, em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão. Mesmo após a expulsão de Varley, o Coxa saiu na frente com um belo gol de Aleph Manga. O Massa Bruta ainda conseguiu empatar com o Popó, mas viu os donos da casa marcarem novamente com o volante Bruno Gomes. Apesar da vantagem numérica, o Massa Bruta não conseguiu pressionar o Coxa, que volta a vencer no Campeonato Brasileiro. Vitória heróica do Coxa, Wilson, já que desde os 4 minutos de jogo que o time do Coritiba ficou com um jogador a menos? Rafael, foi o jogo da superação, vamos dizer assim, pro Coritiba, cara. Aos 2 minutos, teve um jogador expulso, no caso o Varley, foi expulso logo aos 2 minutos do primeiro tempo. O Coritiba não baixou a cabeça, ao contrário, foi para cima, fez 1-0 com o Aleph Manga. O Bragantino conseguiu um empate. No segundo tempo, amigo, o Coritiba virou o jogo para 2-1 com o Bruno Gomes, cria do Vasco, né? E sustentou, segurou o mesmo resultado ali. O Bragantino também foi muito ofensivo, mas também não teve assim, aquela chance clara, mesmo assim, de gol para empatar a partida. E vou lhe dizer uma coisa, viu, amigo? Se os dirigentes do RB Bragantino fossem brasileiros, eu acho que eles já tinham botado o Barbieri para fora. Mas já que é uma empresa que não é brasileira, né, da Red Bull, e não é brasileira, então o Barbieri continua no cargo há mais de 2 anos já no Bragantino. Não faz uma boa temporada, o Bragantino, o RB Bragantino não faz uma boa temporada, mas já está à frente do Bragantino há mais de 2 anos. Por aí você tira, a culpa não é de treinador, e sim as coisas não vão dando certo porque não é para dar, e é coisa do futebol mesmo, amigo. E no outro jogo da noite deste domingo, o América Mineiro se impôs fora de casa e venceu o Fluminense por 2-0 no Maracanã. O resultado foi construído no primeiro tempo com gols de Juninho e Mateuzinho. Com esse resultado, o América Mineiro chegou aos 45 pontos e se manteve na 8ª colocação e se aproximou da briga por uma vaga na Libertadores. O time mineiro está a 3 pontos do Atlético, 6º colocado. O Fluminense, por sua vez, terminou a rodada fora do G4. Com 51 pontos, o time de Fernando Diniz foi ultrapassado por Corinthians e Flamengo e caiu para a 5ª colocação. Wilson, apagão tricolor no Maracanã? Cara, surpreendente, viu? Em pleno Maracanã, o América Mineiro 2-0 em cima do Fluminense, amigo. Calando a torcida pó de arroz. E, amiga, é a 3ª derrota seguida do Flusão, né? O Flusão tem que abrir o olho, porque senão daqui a pouco perde até a vaga da fase de grupo do próximo ano. Hoje ocupa a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. E o América Mineiro aproveitou bem as oportunidades que teve. Fez 1-0, depois fez 2-0, Rafael. Conseguiu segurar Matheus Cavicchioli, cara, é um excelente goleiro. Para mim é um dos melhores goleiros do Brasil hoje, na atualidade, junto com o Everton e o Santos. E cara, o Fluminense, hoje foi uma noite daquelas, Rafael, que nada dava certo, sabe, pro Fluminense. O América Mineiro conseguiu segurar bem ali, conseguiu segurar o resultado por 2-0, venceu e merecidamente, vamos dizer assim, merecidamente por causa do goleiro, viu? O goleiro muito bom mesmo. E tá aí o Fluminense amarga a 3ª derrota consecutiva e tem que abrir o olho, Flusão. Bom, e esses foram os jogos que aconteceram neste domingo pela rodada 31 do Brasileirão Série A, que terá continuidade hoje. E olha só, com apoio de torcedores no hotel, a delegação do Palmeiras desembarcou em Goiânia no início da noite deste domingo. Hoje, segunda-feira, o Verdão enfrenta o Atlético Goianiense no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão. Wilson Barbosa, o Verdão está nos braços da galera, não é isso?
Pois é, meu irmão, tá nos braços da galera, tá na mídia. Hoje o Palmeiras é respeitado em território mundial, vamos dizer assim, né? Pelo elenco que tem, pelo que já conquistou nesses últimos anos, né? E o Palmeiras, a próxima vítima hoje é o Atlético Goianiense. Mesmo jogando em casa, o Atlético Goianiense hoje tem a vida muito difícil, vai enfrentar o melhor time do campeonato, o primeiro colocado, o time campeão de 2022 do Campeonato Brasileiro. E amigo, pode esperar a vitória do Palmeiras, sem medo de falar, o time do Palmeiras é muito qualificado, né? O Atlético Goianiense não tem assim um time muito limitado, Rafael, mas não vem fazendo um bom campeonato, cara, e é nervoso, aí por isso que acontece essas coisas, por isso que tá do jeito que tá na zona de rebaixamento, prestes a cair. Então, ele vai passear hoje no Antônio Ascioli contra o Atlético Goianiense logo mais, Rafael. O outro jogo que acontece na noite desta segunda-feira envolve a equipe do Santos e do Juventude. E o Santos está pronto para encarar o Juventude às 8 da noite desta segunda-feira pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, o técnico Orlando Ribeiro comandou a última atividade antes da partida diante do lanterna do campeonato. Wilson Barbosa, hoje o time do Santos está em uma zona não muito confortável. Essa situação do Peixe preocupa para o restante da competição? Assim, é a chance do Peixe, Rafael, de se recuperar. A situação preocupa sim, né, o time praiano, mas vai pegar o Juventude, né? O Juventude virtualmente rebaixado já, a equipe gaúcha. Para mim já está rebaixado assim, matematicamente não, mas não tem time para continuar na Série A do Brasileiro, vamos dizer assim. Infelizmente, o Juventude é o pior time da competição, pelo futebol que vem jogando, então o Peixe hoje tem que aproveitar as oportunidades que tiver para conseguir uma reação, né? Uma reação para dar, vamos dizer, mais ânimo ao seu torcedor e garantindo a vitória, vai dar um alívio melhor, vamos dizer assim, dar uma esperança maior para os seus jogadores e para os seus torcedores para a sequência desse campeonato, Rafael. Bom, e esses dois jogos fecham a rodada 31 do Campeonato Brasileiro. Até aqui tivemos os seguintes resultados. Confira. Sábado, pelo Brasileirão Série A, na Arena Pantanal, Cuiabá recebeu o Flamengo e perdeu pelo placar de 2-1. O Corinthians recebeu na sua Neoquímica Arena, a equipe do Atlético Paranaense venceu, também pelo placar de 2-1. Neste domingo, pela manhã, o Internacional recebeu na Arena Beira-Rio o Goiás e venceu pelo placar de 4-2. No Morumbi, em tarde chuvosa no estado de São Paulo, o tricolor paulista recebeu o Botafogo e perdeu pelo placar de 1-0. Na Arena Castelão, em Fortaleza, o Leão do Pici venceu o Avaí pelo placar de 2-0. No Mineirão, Atlético Mineiro e Ceará ficaram no 0-0. A equipe do Fluminense perdeu em casa para o time do América Mineiro, placar de 2-0. E o time do Coritiba venceu em casa, no estádio Couto Pereira, a equipe do Bragantino pelo placar de 2-1. Hoje, segunda-feira, nós teremos o complemento da rodada com a realização de dois jogos. No estádio Antônio Ascioli, às 6h30 da noite, o Atlético Goianiense recebe o Palmeiras. E na Vila Belmiro, estádio Urbano Caldeira, a equipe do Santos enfrenta o time do Juventude. Bom, galera, e esses são os jogos de hoje do Brasileirão Série A. E após os resultados desta rodada que ainda está em andamento, a classificação está da seguinte forma. Confira. O líder absoluto do campeonato segue sendo a equipe do Palmeiras, 66 pontos, 30 jogos, 19 vitórias, 9 empates, apenas 2 derrotas. O Verdão marcou 52 gols, sofreu 20, tem 32 gols de saldo e um aproveitamento de 73%. O segundo colocado é o Internacional com 57 pontos em 31 jogos. O Corinthians também tem 31 jogos e é o terceiro colocado com 54 pontos. Já o Flamengo aparece na quarta colocação com 52 pontos em 31 jogos.
O Fluminense é o quinto colocado com 51 pontos em 31 jogos. O Atlético Paranaense é o sexto colocado com 48 pontos em 31 jogos. O time do Atlético Mineiro aparece na sétima colocação com 47 pontos em 31 jogos. Em seguida, vem o América Mineiro com 45 pontos em 31 jogos na oitava colocação. O Botafogo é o nono colocado com 43 pontos em 31 jogos. O décimo colocado é o time do Fortaleza, que aparece com 41 pontos em 31 jogos. Virando a página, o São Paulo é o 11º colocado com 40 pontos em 30 jogos, já que o time do São Paulo teve um jogo contra a equipe do Coritiba adiado devido à decisão da Copa Sul-Americana. O 12º colocado é a equipe do Red Bull Bragantino com 38 pontos em 31 jogos. 13º Goiás também com 38 pontos em 31 jogos. O Santos é só o 14º colocado com 37 pontos em 30 jogos. Lembrando que o Santos joga na noite de hoje. O Coritiba aparece na 15ª colocação com 34 pontos em 30 jogos. 16º, a equipe do Ceará, que empatou com o Atlético, tem 33 pontos em 31 jogos. A zona de rebaixamento tem Cuiabá na 17ª colocação com 30 pontos em 31 jogos. Atlético Goianiense, que recebe o Palmeiras na noite de hoje, é o 18º com 28 pontos em 30 jogos. O Avaí é o 19º colocado com 28 pontos em 31 jogos. E o Lanterna é o time do Juventude, que enfrenta na noite de hoje o time do Santos. O Juventude tem apenas 20 pontos em 30 jogos. Bom, galera, essa é a classificação do Brasileirão Série A 2022 e esse foi o nosso conteúdo, a nossa resenha de hoje aqui do seu canal Na Cara do Gol. Esperamos mais uma vez de coração que você tenha gostado desse vídeo, tá legal? Queremos mais uma vez pedir o seu like, pedir para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você possa estar recebendo todos os dias as novidades que postamos aqui no seu canal Na Cara do Gol. Lembrando que você também pode nos seguir lá no Instagram para deixar a sua sugestão, deixar a sua opinião sobre o nosso trabalho. O endereço está aí no cantinho da sua tela e você pode nos seguir também lá no Instagram. Valeu, galera, beijo no seu coração, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!